Como vão nossos queridos amigos? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando é que estão assistindo, mas estão vendo que hoje nós estamos aqui num lugar um pouco diferente, não é? Que está chovendo e a gente se acostumou a fazer esses vídeos lá fora, não é? No entanto, hoje com chuva não tem como, então eu estou fazendo o vídeo, adivinhem só, da janela da casa para fora. Então temos aí um visual, que é o visual do nosso quarto. Não é? Até é bastante bonito. Essa árvore que estão vendo é uma árvore nossa, depois lá atrás já é do outro lado da rua. Bom, nossa lição é a última desse trimestre, Revivamento Prometido, Missão Cumprida. Quem dera esse trimestre terminasse de fato com a missão cumprida. Que seria bem bom, né? Eu estou bastante ansioso de sair desse planeta. Cada dia aparecem notícias, já nem precisa mais ligar a televisão, né? Aparecem notícias, as pessoas falando, comentando das barbaridades que estão acontecendo. Pessoas estão ficando... Não dá para comparar com nada, a não ser com demônios, porque as pessoas não estão sendo comparáveis com animais. Animais têm seu comportamento bem definido, não é isso? Muito bem, então antes de nós estudarmos nossa lição, vamos fazer nossa oração. Santíssimo e grande Deus que estás nos céus, abençoe-nos agora nesse estudo, que nós possamos ser iluminados pelo Teu Santo Espírito, e que esse estudo resulte para a glória do Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo que pedimos. Amém. Muito bem, então vamos fazer um comentáriozinho a respeito do verso para memorizar, não é? Olha só, aqui está em Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes. Fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para todos nós, para mim também. Está muito próximo. Está muito próximo, né? Jesus está muito próximo de voltar. O grande sinal da vinda do Senhor Jesus Cristo é o reavivamento na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E esse reavivamento já começou. O próximo evento significativo a ocorrer nessa terra será a perseguição contra esta Igreja e a emissão do decreto dominical. Isto purificará a Igreja. Porque muitos que estão na Igreja, sim, muitos que estão na Igreja querem tanto o mundo quanto o céu. E estes, se não mudarem, precisam sair da Igreja, para não dar um testemunho incoerente. E esse testemunho incoerente é o grande, ou coerente, é o grande sinal da nossa parte de que somos mensageiros de Deus. Está chegando a hora. Essas lições eu nunca tinha estudado lições a respeito do revivamento, desde que eu estou na igreja. Eu nasci na igreja. Quer dizer, nasci no hospital, né? Mas já nasci num lar adventista. Meus pais foram adventistas, meus avós, os meus bisavós. E eu não sei aonde que começou, mas vieram da Europa como adventistas. Ó, vale a pena escutar, não é? Mensageiros de Deus. Irmãos, até forças que não são adventistas estão pregando ao nosso lado. Prestem bem atenção. No futuro falaremos
a esse respeito num dos vídeos que nós estamos produzindo. Vídeo simples. Não é? Bom, então vamos aqui adiante. Nós temos que ter um pouco de paciência, porque ele vem, mas não segundo a nossa pressa, e sim segundo o seu planejamento. Porque há de acontecer o seguinte, antes da vinda de Cristo, todos os seres humanos vivos, porque os que morreram, como é que vamos dizer, eles não aproveitaram em vida, ou se não aproveitaram, o Evangelho não lhes foi alcançado, eles não podem mais ser julgados de acordo com o conhecimento que não puderam ter, não é? Mas a conclusão da pregação será estender a oportunidade da salvação a todos os seres vivos. Todos. É por isso que nós precisamos ter poder do alto. E esta lição aqui, a 13, é a respeito da conclusão desta pregação com este poder do Espírito Santo. Essa é a grande questão que nós precisamos aprender, neste trimestre. Se nós não aprendemos neste trimestre esta grande lição, então nós perdemos tempo. Poder prometido. Olha só que verso. Eu vou ler aqui, está na Bíblia aqui. Ó. Mateus 28, versículo 18 a 20 está, o resumo está assim. Eu, Senhor Jesus Cristo, estarei convosco todos os dias. Então vejam bem, não é de vez em quando, todos os dias, até a consumação dos séculos. E este Evangelho deverá ser pregado a toda a nação, tribo, língua e povo. E quando todos ouvirem, todos souberem, eu, o Senhor Jesus Cristo, voltarei. E levarei a todos os que aceitaram. E este Evangelho terá sido pregado por aqueles que aceitaram, a toda a nação. Então vamos tentar imaginar o tempo que isto vai levar na velocidade de hoje. Eu estava querendo fazer uma simulação matemática, como eu já fiz na lição 4, mas não foi possível, não tenho os parâmetros suficientes. Mas cheguei a uma conclusão, nós não terminaremos a pregação do Evangelho, porque o aumento da população é mais rápida do que a nossa velocidade de crescimento. E nesse estado, como ainda está hoje, pode acontecer 1000 coisas que impeçam o crescimento da velocidade. É preciso mais poder do alto. E isso é o que está prometido. Agora, o que poderá ser com mais poder do alto? Então, vou relembrar aqui, preste bem atenção. Não quer dizer que vá ser assim, desse jeito, como esse cálculo que foi feito. Isso é meramente ilustrativo. Pode ser um pouco mais lento, pode ser até mais rápido. Mas o seguinte, se apenas uma pessoa restar na sacudidura, isso depois do decreto dominical, e pregar cada dia para 20 pessoas, e dessas 20, cada dia uma se converte, e sempre no dia seguinte, essa que se converte passa também a pregar a 20, aquilo que ela sabe, aquilo que ela aprendeu, esta obra se conclui em 31 dias. Mas nós sabemos que não vai restar apenas um. Então vejam só, se restar 1 milhão de adventistas da sacudidura, sabe quantos dias leva para concluir a obra nesses parâmetros aí? Tem aqui 10 dias. É diferente com o poder do Espírito Santo. Vai que não seja 10 dias, vai que seja 30, ou seja meio ano. Que é meio ano? Mas 10 dias é possível. Matematicamente é possível. Vamos supor que restem uns 10 milhões de adventistas. Sabe quantos dias levaria? Então, nessas condições aí
nesses números? 7 dias. Irmãos, nós vamos nos surpreender com o poder do Espírito Santo. Eu não estou querendo dizer aqui que vai se levar 7 dias, ou 10 dias, ou 31 dias. Não estou querendo. Eu só quero ilustrar o seguinte: com poder é diferente. Então nós temos que querer esse poder para de uma vez sair desse mundo. E principalmente, não só para sair desse mundo, mas principalmente para estarmos entre os salvos. Porque nós já conhecemos o Evangelho, então temos responsabilidade. Né? Todo aquele que tem algum conhecimento tem responsabilidade sobre essa quantidade de conhecimento para ajudar outros. E ele conseguirá ajudar na medida em que tiver poder do Espírito Santo. Essa é a grande verdade. Né? Então virá o fim. Quando todos tiverem ouvido e todos tiverem tomado a sua decisão, todos quer dizer todo habitante do mundo. Vivo, claro, óbvio. Então virá o fim. Agora prestem bem atenção. A Igreja Adventista do Sétimo Dia já está em pleno revivamento. Ainda não chegou no auge do poder, mas está crescendo. E Ellen White profetiza, diz o seguinte, que na medida em que começar o revivamento na Igreja Adventista, não vai haver uma interrupção, só vai crescer até concluir a obra. Eu preciso fazer parte, se quiser me salvar, preciso fazer parte desse revivamento e das reformas necessárias. Né? Então, o que são essas duas chuvas? A chuva temporã e a chuva serôdia. Essa chuva temporã foi aquela dos tempos dos discípulos, que deu uma reviravolta, deu uma velocidade incrível, em questão de um dia. No primeiro dia, eles não batizaram, eles não pregaram só para 20, e batizaram um. Para quantos eles pregaram? Isso eu não sei, mas que batizaram 5.000? Isso eu sei. Gente, que proporção monstruosa, que resultado impressionante. Portanto, se estamos batizando pouco, não é porque nós estamos esforçando pouco, é porque não temos poder. Precisamos, na verdade, poder do alto. Não é isso que nós precisamos. A chuva serôdia, a última, ela amadurece o grão, ou seja, vamos dizer assim, ela prepara as pessoas do mundo para serem colhidas, ou seja, para serem levadas para o céu. E todo aquele que desejar vai ser levado para o céu. Então nós precisamos pedir a chuva. Não que a gente precisa dizer, Senhor Deus, acorda lá, porque a igreja aqui está pronta. Precisamos pedir. Não é assim. O pedir significa, sabe o quê? Entrar em relação com Deus e nós nos prepararmos. De nada adianta eu ficar 24 horas de joelhos pedindo o poder do alto e eu não me preparar, não fazer esforço algum. Isso não é pedir. Pedir aqui, clamar a Deus, quer dizer duas coisas. Uma, orar e pedir mesmo. E outra, fazer tudo aquilo que está de acordo com os meus dons que Deus me deu. Não é? Essa é a grande fórmula, simples demais, para receber o poder do alto. É pedir, e esse pedir inclui fazer alguma coisa. Não só ficar esperando, mas se ficar esperando, vai esperar sempre. Sempre não, até que morra, ou até que o poder venha para os outros, e nem vai perceber isso por um bom tempo, né? Então, nós vamos nos unir. Esse pedir, clamar, significa unir. Ou seja, é a mesma coisa como os discípulos fizeram ali, aqueles 120, durante aqueles 10 dias. Eles se uniram, estavam predispostos a fazer qualquer coisa que o Espírito Santo lhes sugerisse fazer, e depois eles saíram com grande poder. E em questão de poucas décadas, eles alcançaram o mundo daquela época. Não é? E Jesus nos prometeu o batismo de fogo. O batismo do Espírito Santo é o batismo de fogo. Tem duas coisas que nós precisamos para ficarmos totalmente limpos das imundícies do mundanismo. Uma coisa que nós precisamos é a água. A água nos limpa
A gente se lava com água. E outra coisa que nós precisamos é o fogo. O fogo purifica. Onde a água não limpou, o fogo limpa. Tira toda a escória. E o batismo, aliás, o Espírito Santo, ele é comparável com a água, a chuva, da chuva serôdia, e com o fogo, que nos purifica, tira nossos pecados lá do íntimo, arraigados, quem sabe, herdados da terceira ou quarta geração atrás. Não é? Esse é o batismo com fogo. E o batismo com fogo prepara o sujeito para dar um testemunho que valoriza não o eu, não, mas que glorifica o Deus do céu. Esse é o batismo com fogo. Então imagina o poder que tem uma pessoa dessas. E aqui nós chegamos no ponto central. A absoluta coerência entre aquilo que cremos e aquilo que falamos e fazemos. Prestem bem atenção. Sabe qual vai ser um dos grandes testes durante a grande última crise final? Vai ser o teste de Daniel e o teste de Jó. Ou pega esses pela sua fé, ou não consegue achar nenhum ponto de corrupção, de mentira, de vaidade, não, nada, não existe nada que se possa acusar essas pessoas. Então o único lugar onde se poderia acusá-los seria na sua fé. E vejam bem, a pergunta que o mundo vai fazer, vamos ver se o Sigberto é coerente, se os atos dele são coerentes com a fé que ele professa. Então eles irão estudar os princípios adventistas de vida e irão verificar em cada um em que aspecto ele não está sendo fiel. E Satanás sabe disso. E é nesse ponto que nos testarão. Agora prestem mais um pouco de atenção. Se não houver esse ponto, ou seja, se houver coerência absoluta entre a fé e a prática da vida, o estilo de vida da pessoa, então sabe o que farão? Como foi com Jó e como foi com Daniel. Enviarão problemas tão grandes que é para ver se o sujeito cai ou não cai. Porque se não tem onde ele está caindo, então vão criar um problema tão grave, tão coerente com a sua probabilidade de queda, que muitos cairão, mas outros permanecerão em pé, sendo provados naqueles pontos em que acreditam, em que pensam dar testemunho. Né? Vamos ficar muito atentos nesses aspectos importantíssimos. Né? Bom, estamos chegando no fim do estudo do grande conflito, não é? Estamos chegando no fim. Irmãos, sabe qual é o grande apelo que nós temos que fazer? Sabe qual é o grande apelo? Tem que ter havido alguma mudança na minha vida durante esses 3 meses. Tem que ter havido uma mudança em direção ao revivamento. Se continuamos do mesmo jeito como no início desses 3 meses, este foi um tempo perdido e esta é uma grande probabilidade de eu me perder. Deve ter havido mudança. Portanto, se não houve mudança na tua vida durante esse período de tempo, esses 3 meses, faça o seguinte, reestude toda a lição outra vez. Forme um grupo, um pequeno grupo, qualquer coisa assim, para dramaticamente retomar tudo. Se você continuar agindo do mesmo modo como agia antes, não houve mudança alguma no estilo de vida, é porque não houve revivamento, muito menos reforma. O grande conflito terminou. Jesus vence e Satanás perde. Jesus, o invencível, se tornou vencível para chegar até a cruz e morrer na cruz, para vencer como ser humano, como nós somos. E ele venceu naquela época. Esta é uma guerra interessante. Agora a vitória está garantida. Para que eu e você vençamos, basta que eu me agarre no Senhor Jesus Cristo.
pela fé. E Ele nos concederá a vitória. Nos dará o poder que for necessário para vencer. E para lutar e vencer. Enfrentaremos dificuldades? Sim, enfrentaremos. Mas poder não vai faltar. Aquele poder que Jesus não teve nos momentos de sua luta decisiva, esse nós teremos porque Ele já venceu. A nossa vitória é a seguinte, a concessão da vitória dele para nós a termos e sermos salvos. Essa é a grande questão. Então, revisando aqui o ponto áureo, o ponto fundamental, o foco da nossa lição desta semana é a concessão do poder do Espírito Santo para a conclusão da obra, para que nós nos salvemos e juntos conosco, por meio do nosso testemunho, muitos outros se salvem. Que assim seja com a tua vida, com a minha vida, com a vida de todos nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus que estás nos céus, continue conosco para que nós possamos dar o testemunho que tanto gere glórias para o nosso Deus, quanto gere expectativas, desejos para que outros se salvem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oi. Até o próximo trimestre.